Feliz sábado. Que bom estarmos aqui nesta manhã. Obrigado ao Nelson pelo convite. É a segunda vez que estamos substituindo o pastor Moisés Júnior. E é sempre um privilégio poder rever amigos que nos relacionamos de um modo ou de outro, com alguns com um pouco mais de intimidade, outros cumprimentando, oi, tudo bem? Aí ao longo da semana. E é bom reunirmos para o estudo da Palavra de Deus. É bom quando a gente pode estudar a Bíblia com pessoas que, nós falamos assim, não conhecem o Evangelho. É o caso do estudo bíblico que o Nelson mencionou, é o caso de um estudo bíblico quando temos uma classe bíblica na igreja, é quando temos um estudo com uma pessoa ou duas, mas também é tão enriquecedor para nós quando aqueles que já conhecemos o Evangelho paramos para estudar a Bíblia e melhorar a nossa compreensão do Evangelho. E é curioso também pensar que às vezes nós falamos que estamos estudando a Bíblia e falamos assim com uma pessoa que não conhece o Evangelho. De alguma maneira, a nossa cultura é uma cultura cristã. E às vezes a gente fica pensando no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo, mas de alguma maneira o Evangelho está ali. Então a Bíblia diz que a vereda dos justos é como o romper da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. E nós sempre aplicamos isso à verdade adventista, ao primeiro contato com a verdade adventista. Não, na verdade o que a Bíblia está querendo nos mostrar é que cada ser humano, ao nascer e ao começar a tomar conhecimento da existência de um Deus, ele começa o seu crescimento na verdade, né? E nos planos de Deus, na sabedoria de Deus, a igreja adventista está como uma linha de chegada, como uma meta final, onde a pessoa possa desenvolver a compreensão mais próxima da verdade, como nós a compreendemos. E sabemos também que alguns eventualmente não conhecerão a verdade, como a igreja adventista do sétimo dia tem aprendido a conhecer, né? E ainda assim, muitos desses chegaram até o limite da verdade que podiam conhecer. E essas pessoas estarão conosco para sempre, quando Jesus voltar. São filhos de Deus também, que estão espalhados nos vários lugares, nas várias igrejas, nos vários países, nas várias culturas, nas várias religiões. E é delicado pensar, mas talvez nas religiões que não são cristãs, vivem à altura da luz que conhecem, como Deus se revelou para eles, pela natureza, pela consciência, no sonho, numa visão, enfim, são as surpresas que teremos no céu, não apenas com aquelas pessoas com quem convivemos, mas também com pessoas que imaginávamos que naquela cultura, naquela igreja, naquela religião, não estariam herdando a vida eterna. Muito bem. Atos simbólicos. Quando a gente dá estudo bíblico, a gente gosta de perguntar para as pessoas que estão estudando a Bíblia com a gente, especialmente quando nós vamos estudar Daniel e Apocalipse, a gente pergunta, por que você acha que a Bíblia tem tantos símbolos? Ou então a gente faz a pergunta, você já percebeu que a Bíblia tem muitos símbolos? Nós sempre abordamos essa questão com as pessoas com quem estamos começando a estudar a Bíblia, com pessoas que não são da cultura adventista. E nós temos uma resposta clássica, não é? Olha, ela foi escrita em símbolos, porque se a verdade tivesse escrita ali de maneira clara, sem a simbologia, a Bíblia teria sido destruída há muito tempo, não é? A gente gosta de responder assim, de dizer assim. Mas Deus seria poderoso o suficiente para preservar a Bíblia, ainda que a verdade estivesse escrachada na Bíblia. Deus não dependeria de um truquezinho de linguagem para preservar a sua palavra. Então aqui, entre nós, por que será que a Bíblia trabalha com tantos símbolos, com tanta simbologia, com tanta ilustração, com tanta metáfora, com tanta figura de linguagem, com tanta dramaticidade? Porque a lição dessa semana fala praticamente de duas pecinhas de teatro, né? Duas situações que foram dramatizadas, com atores fazendo caras e bocas ali. Por que a Bíblia trabalha
com tantos símbolos? Por que de maneira simbólica? O que é que você pensa? Sim, pois não. Eu ia dizer, mas é com certeza para que aquele povo entendesse melhor as coisas que os profetas queriam dizer. Porque na verdade não tinham tantas informações como nós temos hoje, né? Ou um pouco mais de conhecimento, lá compreender. Mas então eles usavam aquele símbolo para a pessoa entender, eu acredito assim. Para facilitar a compreensão. Muito bem, o que mais poderíamos pensar? Com a criação da imagem na nossa mente, acho que facilita o entendimento. A gente toma algo que a gente não conhece, coloca no nosso ambiente que a gente já conhece, e aí fica mais fácil de identificar. Isso, exatamente. Mas aí, respondendo aqui antes de 5 horas, você sabe essa resposta muito bem. Do conhecido para o desconhecido, né? É isso aí. Eu me lembro, eu já lhe dou a palavra. Para criar impacto. Sim. Pressionar mesmo, machucar ou atrair. Criar impacto. Dar uma chacoalhada. Eu me lembro, não me lembro o nome da cartilha. Acho que não era Caminho Suave, porque eu sou de uma geração depois do Caminho Suave, né? Mas eu lembro que a professora, quando eu fui aprender o abecedário, na hora de aprender o Z, eu lembro que tinha uma zabumba, não é? E o desenho da zabumba era um Z. E até hoje, quando alguém diz, não, soletra para mim aí no telefone, eu digo Z da zabumba. Quer dizer, isso ficou de forma, isso foi o quê? A coisa de 15, 20 anos atrás, quando eu era... né? Quer dizer, passa tanto tempo e eu lembro que o Z é o Z da zabumba. O V, nessa cartilha, tinha uma vaquinha e os dois chifres. Esse era o V. E a gente dizia, é o V da vaca. O C era o quê? Tinha um cachorrinho com o rabinho para cima. E esse era o C do cachorro. Quer dizer, eu acho que teria aprendido o abecedário sem essas ilustrações, né? Eu imagino que eu iria conseguir. Mas isso facilitava tremendamente. Quando você trabalha com crianças que não aprenderam a pensar de forma abstrata ainda, e você quer que ela aprenda que 1 mais 1 é 2, você pega uma maçã, coloca uma outra maçã e diz 2 maçãs. Você tem que mostrar a maçã. Depois que ela já está na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, enfim, você diz 1 mais 1 é 2 e pronto. Né? Mas a criança aqui, ela precisa pensar vendo as coisas, tocando as coisas. E quanto menor, menos abstração, mais ela precisa do contato. Pega, cheira, leva na boca. Então, é necessário esse partir do conhecido para o desconhecido, para que o desconhecido se torne familiar. Agora, em relação a nós, que conhecemos o Evangelho, por que nós precisamos de uma Bíblia com tantos símbolos? Porque é relativamente fácil pensar que as pessoas que não leem a Bíblia diariamente, elas precisam desses símbolos da Bíblia para compreenderem a verdade. Agora, por que nós precisamos? Por que eu preciso também disso aqui? Por que você, que é membro da igreja há 20 anos, há 30 anos, precisa lidar com esses símbolos para compreender melhor a verdade? Memorização? Memorização. Internalizar a verdade. Fazer com que a verdade fica em alto relevo, para que cause impacto, como foi mencionado ali. Que mais? Mostrar uma realidade diferente, a realidade divina, que às vezes é mais bem representada por meio de símbolos, como no caso da serpente de bronze. A vida de alguém pode ser salva pelo reconhecimento, pela compreensão do significado espiritual de um símbolo bíblico que aponta essencialmente para Cristo e para a salvação nele.
Acontece que isso aqui não são minhas palavras, está escrito no nosso manual. E Jesus também usava muitos símbolos, né? Ele ilustrava tudo que ele pegava, falava, ele ilustrava. Isso é muito importante para a gente gravar, né? Jesus é o mestre dos mestres. E eu fico impressionado quando a Bíblia diz assim: e lhes falava por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Ou seja, dificilmente, ou segundo a Bíblia, praticamente nunca Jesus dizia uma verdade sem ilustrar a verdade, sem dar uma ilustração da verdade. Antes de passar para a parte seguinte, nós lidamos de maneiras diferentes com a verdade. Já ouviram falar que a verdade dói? A verdade dói ou não dói? Alguém falou depende? Ok. Depende de que será? Depende se ele deve. Sim, sim. Só um segundinho. Da conveniência. Na verdade, me é conveniente, ele é um bálsamo. Ela infere. Então ela fere às vezes. E é um bálsamo às vezes. Sim. A distância, né? Depende da distância que você está tendo. Se você está convivendo com ela, não dói. Igual aquela. Você está distante. E se ela atropela você, ela atropela. como mencionou ali, né? Igual aquela palavra, a pedra no meu sapato. Pedra no sapato. Sabe, queridos, eu penso que a Bíblia, ela trabalha com tantas parábolas, porque nós temos muita dificuldade em aceitar as verdades. Elas são dolorosas para nós. Elas são às vezes incompreensíveis. E diante de um primeiro olhar, como foi mencionado ali, depende da distância que estamos dela, diante de um primeiro olhar, a verdade é extremamente confusa. Diante de um primeiro, um segundo olhar, até um terceiro olhar. É por isso que a Bíblia trabalha com tantos símbolos. É para preservar a Bíblia? Sim, pode ser. Não tem problema pensar assim. Mas eu penso que nós temos muita dificuldade em lidar com a verdade escrita de maneira clara, pura, seca, sem rodeios, como se fala. É como algumas pessoas dizem, a gente pergunta, né? Qual o seu defeito? Não, meu defeito é que eu sou muito franco. Né? já ouviram isso, né? São pessoas que dizem a verdade na bucha, na lata, como a gente fala. É uma coisa boa dizer a verdade? Sim. Mas se tiver uma maneira mais palatável, mais suave, a senhora diz suave, né? Mais gostosa, né? Ellen White diz que Jesus nunca dizia uma verdade que provocasse dor. Sempre que ele podia falar com o mínimo de dor possível, era o que ele fazia. Eu penso que é o que a Bíblia quer fazer conosco. Ela quer nos dizer uma série de verdades sem que nós experimentemos a dor. E daí a verdade em símbolos. Sim. O interessante da simbologia é o seguinte: você tem uma imagem. E a imagem ela sempre pode ser vista de diversos ângulos. Quando eu apresento uma verdade, eu apresento de acordo com o meu ângulo. Tá certo? Quando eu apresento uma imagem, os diferentes observadores podem ver o que eu estou falando de acordo com diversos ângulos. Cada um com a sua perspectiva. Com a sua experiência. E como é que a gente pode encontrar a perspectiva ideal? Como é que eu sei que essa imagem está sendo feita de forma ideal? É a forma como o Espírito Santo me encaminha para eu entender aquela imagem. É por isso que eu acho que existe tanto problema com relação à linguagem da Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa olha aquela imagem e interpreta de acordo com a sua forma de pensar e não permite que o Espírito Santo te leve lá. Então é por isso que eu acho que existe tanta simbologia na Bíblia. Para que ela seja uma verdade para mim, para um oriental que tem outra cultura, para um hindu que tem outra cultura, ele consegue enxergar aquilo
e ele vê através do seu ângulo aquela imagem e chega na verdade. Se eu apresentasse da minha forma, pura e seca, aquilo não tocaria a ele. Não porque tem uma compreende, outra dói, visão, fere, outro machuca. paradigma da vida. Muito bem. Acho que há uma outra análise também, que sabe que vai ter interação, pegando, você colocou a cartilha, né? Nessa era da cartilha, os símbolos que eram colocados, as letras, traziam memorização, né? Chegasse a pegar, decodificar, ler, mas de certa forma não tinha muito sentido para ela. Hoje em dia, o que a pedagogia entende? Quando ela olha para um H, por exemplo, tem um colega ou ela, o nome Hugo, por exemplo, tem mais sentido que o hipopótamo. Ela nem conhece. Então, quando nós olhamos para as histórias bíblicas com simbologia, né? E lemos, mas com o olhar daquele povo diferente, apenas como uma história, algo histórico, realmente, não tem muito significado. Então, essa verdade não vai me tocar, não vai fazer diferença em minha vida. Quando eu consigo fazer com que isso se torne familiar, que eu me encontre dentro dessa história, então esse símbolo sim vai fazer sentido para mim. Então, acho que é importante a gente conseguir fazer essa transação, né? Tempo histórico para a nossa vida hoje. Não tem contrário. Muito bem. Professor, Sim. tivemos um gerente de RH na empresa que, quando ele tinha que mandar alguém embora, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que saía da sala dele saía agradecida e convencida de que ser mandado embora era o melhor a fazer. Era melhor para ele. Porque esse gerente ele era baseado no princípio do amor. Ele dizia a verdade, mas com muito amor, com muita tranquilidade. Então eu acho que é um paralelo à Bíblia aí. Muito bem colocado. A maneira como você apresenta a verdade, né? Vamos para as duas simbologias centrais que a lição nos traz essa semana, pois não? É isso mesmo. A verdade liberta, e a maneira como você coloca a verdade, a maneira como você ilustrou a verdade, facilitou essa libertação que a verdade iria trazer. O barro do oleiro. O que você aprendeu nessa simbologia, nessa historiazinha, nessa ilustração, nessa experiência vivida por Jeremias, não é? Mesmo aqueles que talvez essa semana não ficaram bem atentos à lição, talvez se lembrem da história, não é? Deus pede a Jeremias que vá à casa do oleiro, ele vai à casa do oleiro, e o oleiro está entretecido, a gente fala intertido, né? Ele está entretecido preparando um vaso. E a Bíblia diz de maneira muito bonita, e o vaso se lhe quebrou onde? Nas mãos. O vaso estava na mão do oleiro. E acaba se quebrando. E imagino que Jeremias pensa, agora ele pega o barro, varre para algum lugar, pega outro barro, talvez, né? Mas a palavra de Deus diz que ele pega o barro e ele constrói outro vaso. E aí a pergunta que é feita a Jeremias é: por acaso não poderei eu fazer com esse povo como fez o oleiro? Qual foi a grande lição para você durante a semana? Ou que reflexão, se você já conhecia a história? O que é que você captou para a sua vida espiritual ou para a vivência da sua igreja com esse símbolo que a Bíblia nos traz? Esse fato na vida de Jeremias. Eu acho que não existia um símbolo tão lindo como esse, do barro, do oleiro, o vaso que se quebra. Que ilustração linda, Deus é Deus, né? E isso que Ele pode fazer com a gente. A pessoa pode estar quebrada, com problemas, mas Deus é o Deus do impossível. Então, Deus usa assim, ilustrações maravilhosas, que não tem o que dizer, né? Ele pega a reconstrução humana. A reconstrução humana, é isso. Ele pega os cacos, né? Ele pega as sobras, ele pega aquilo que, a nosso ver, deveria ser varrido para o lixo, não é? E ele reconstrói o homem.
Ótima perspectiva. Parabéns, minha senhora. Fazer uma visita para a senhora hoje à tarde, viu? Mais alguém? Mas para o leiro poder trabalhar, o barro tem que estar mole. O barro tem que estar mole. Senão não é. Tem que estar maleável. Valeu. Muito bem colocado também. O barro endurecido se quebra para reconstruir, a obra de reconstrução se torna inviável. Se o caco continua endurecido. Se não há um trabalho, talvez ali o oleiro deveria ter essa... Eu fico pensando, né? O vaso estava já pronto e a Bíblia diz que se quebrou. Então já havia uma forma. Eu penso que houve um colocar de água, mexer de novo, enfim, não sei. Não sei se colocava no pilão, socava e aí voltava a ser pó de novo, colocava água. Mas enfim, precisa estar maleável. Ok. Eu acho que o mais importante aí desses caminhos, né? Sim, No sim. caso, quando foi Deus quer fazer isso, Uhum. deseja fazer isso. Então, assim, independente, às vezes a gente nem está tão preparado, mas ele vem e ele quer fazer isso conosco. Porque assim, Paulo não tinha uma bola de quem quis foi o oleiro. Isso. É mais ou menos como a gente fala quando Jesus conta a parábola da dracma perdida. A dracma não sabia que estava perdida, né? Foi a mulher que procurou até encontrar, né? Então é isso, o barro não tem consciência. Os cacos não ficaram dizendo: ei, como eu gostaria de voltar a ser vaso de novo, né? Quer dizer, então Deus está falando do desejo dele de fazer a reconstrução do homem. Sim, aqui, depois lá no fundo. Uma vez encontrada uma deformidade, para resolver aquela deformidade, até aquilo que está perfeito, parte do vaso que está perfeito, precisa às vezes ser remodelado, destruído, amassado. Às vezes aí é causador. Uhum. Precisa ser realmente, é toda a vida. E ele nunca vai voltar a ser aquele vaso que ele era antes, ele vai ser um outro. Isso. Nós temos um hino aí da nova geração de autores, né? O Nelson quer falar? É o seguinte, eu sempre escuto essa... Deixa eu voltar um pouquinho. Há uns 30 anos atrás, eu trabalho na área de seguros e tinha uma família, que era ligada à família Matarazzo, e ali no Jardim Europa eles tinham uma casa muito grande, no Lisboa de Paulo Matarazzo. Eles tinham uma série de vasos antigos que eram datados de 1500 e tanto, de recuperações de galeões, uma cultura. Então, ia lá os peritos, os marchantes, faziam avaliação, e havia um vaso daqueles que havia sido quebrado. E ele foi recomposto pelo trabalho de um artista, todo pedacinho por pedacinho, e ao que estava foi passado algumas assas, algumas juntas, e estava lá colocado. E me lembro muito claramente disso, de que o avaliador, ele fez a avaliação, todos tinham um valor, e aquele era um pouco menos valioso, porém ele continuava sendo valioso, depois de recomposto de todo o trabalho do período. Isso acontece em todos esses grandes quadros, o lobo aparece, tapa uma pedra, eles fazem todo aquele trabalho de tecer novamente o tecido, a pintura, tá? E o vaso permanece. Nós temos uma linha de pensamento, e isso é muito comum, que o barro tem que estar mole, o barro tem que estar ainda moldável para poder ser recomposto. Uma vez ele queimado, caiu, quebrou, está perdido. Pergunto, será que um vaso já queimado foi trabalhado, ele preparou aquele vaso, está colocado, e por um motivo qualquer da vida, ele caiu no chão, quebrou, virou carne. Será que o artista não consegue, o recuperador não consegue pegar todos aqueles pedaços, juntar tudo aqui, passar as amálgamas necessárias para juntar? Apesar de ficar as marcas, ele não voltaria a ser um vaso? Sim, sim. Será que a graça de Deus não seria essa amálgama toda que trabalharia esse vaso quebrado? Não sei, Sim. Sempre trabalhamos na linha de que não tem solução. Aham. Quebrou, lixo, vaso. Aí é o Deus do impossível, né?
Eu penso que temos aqui ideias homiléticas, não é? Eu penso que a maneira de ver a verdade, e foi exatamente o que você tinha mencionado antes, Elmer, não é? Uma verdade é colocada assim, eu compreendo, o afegão não vai compreender. Uma verdade é colocada por um iraquiano de uma maneira que ele compreendeu, mas eu não entendi. Então, eu penso que estamos lidando com ideias homiléticas aqui, não é? O barro precisa estar maleável, mas o bom artista, ou artífice, enfim, ele teria a habilidade de recompor o vaso. E às vezes a recomposição, agora dando livre vazão ao pensamento, esse vaso você disse que ficou um pouco menos valioso. Eu penso que, sim, mas eu penso que às vezes, esse vaso reconstruído, refeito, penso que em determinadas situações, ele adquire um valor muito maior do que o vaso que está com a primeira moldagem. E aqui me vem a ideia do filho pródigo, não é? Os dois filhos, um estava em casa sempre obedecendo, o outro foi, se arrebentou na vida, se quebrou, gastou dinheiro com as prostitutas, como diz o irmão, dissolutamente. Mas é esse filho que recebe a festa. E o pai diz assim, no portão, quando vai encontrar com o irmão mais velho: filho, era necessário que nós nos alegrássemos, porque esse menino aí, o teu irmão, ele estava morto, agora ele está vivo, ele estava perdido e foi achado. Quer dizer, então, estamos falando de ideias homiléticas aqui, maneiras de compreender a verdade, o que é muito importante, evidentemente. Deixa eu ir lá, voltar aqui e depois voltar lá atrás de novo. Acho que você tinha pedido para falar, né? Existe uma diferença entre o oleiro e Deus. Sim. Onde eu nasci e me criei no sul do Brasil, existiam duas olarias. E eu nunca trabalhei em olaria, mas convivi um pouco com oleiros. O oleiro, ele não se dá o trabalho. Por exemplo, se o vaso quebrou, o barro está mole, ele pode ser refeito. Mas uma vez queimado, ele é jogado fora. O oleiro em si não vai atrás daquele barro quebrado, queimado, para reconstituir. Um artista pode fazer. Né? Agora, em se tratando de Deus, é diferente. Não importa se o vaso esteja mole, se o vaso esteja queimado, Deus pode refazê-lo. Seja lá como for, ele fará novamente, né? Ok. Um segundinho só. Vamos fazer uma sequência aqui. Eu entendo o seguinte: em primeiro lugar, o vaso que quebrou é um vaso valioso, não um tijolo. Então, aquele vaso valioso na mão de um oleiro ou na mão do artista, ele sempre tem chance de ser reconstruído. Agora, essa reconstrução ela vai ser feita à medida em que tiver como você ajeitar. Se você perder todas as peças, não tem o que você fazer. O que eu entendo é o seguinte: se você perder todas as peças, você se fechou para a atuação do Espírito Santo. Pecado. Okay? Agora, enquanto existe esperança, o Espírito Santo pode trabalhar. Agora, aquele vaso perfeito, ele serve, que não foi quebrado, ele serve para inúmeras coisas. Então, pode guardar um líquido precioso, pode guardar antigamente o vinho, o que quer que seja. O vaso que foi reconstruído, ele não se presta mais a esse serviço. Ou seja, ele poderia ter sido usado em coisas extremamente nobres, ele serve a partir daquele momento como uma decoração, como uma flor. Mas ele ainda tem uma utilidade. Assim somos nós. Sim. Se eu na juventude entrego a minha vida a Deus, a minha vida não é quebrada, eu posso ter uma vida frutífera para Deus. Se eu me entregar no último momento, a minha vida ela vai ser aceita por Deus, mas o que eu podia ter feito, eu poderia. Talvez eu servi para ser uma influência para uma pessoa, a minha conversão para 2 pessoas, servir para alguma coisa. Então, o vaso que é reconstruído por Deus, ele pode ser reconstruído, mas ele perdeu a chance de ter sido muito frutífero para alguma casa mais nova. Ótimo, muito bem. Diga lá, você. Nessa linha de raciocínio, eu penso que, embora o vaso que foi quebrado, ele não alcance aquilo que Deus planejou desde o início, para Deus agora é muito maior de refazer esse vaso, porque é fácil você moldar um vaso que esteja com barro mole, é difícil
difícil ele fazer isso no valor queimado. Muito bem. Boa. Boa ilustração. Alguém aqui, senhora? Dá mais trabalho. Temos de chegar ao ponto de ser vaso quebrado para dar tanto trabalho que nós sejamos o vaso em ordem. Facilitar o trabalho do leiro, né? Sim. O grande valor do ser humano para Deus e a compaixão que Ele tem para conosco está resumido nessa visão do vaso. Muito bem. O que nós podemos aprender? Vamos à última simbologia aqui, de maneira rápida. Jeremias adquire um cinto, vai para o Eufrates, enterra. Depois de algum tempo ele volta para pegar o cinto de linho de novo e não dá para usar mais. O que foi que você captou? O que foi que você pegou nessa história aqui? Que simbolismo trouxe para você? Vamos ouvir aí umas 2, 3 pessoas e partir para a conclusão. Imaginei que tivéssemos mais tempo, mas o tempo conspirou contra nós hoje. Sim. Supõe-se que ele andou 500, 600, 700 quilômetros a pé, ou de cavalo, não sei, até o rio Eufrates, para guardar isso aí. Esse cinto é linho, né? Símbolo que os sacerdotes usavam. Isso. Que depois de voltar e revoltar para buscá-lo, apodreceu todo, certo? Então ele mostrou do povo lá que estava roto em pecados. Quando há o pecado, e o pecado cresce, como diz o pastor Braga disse um dia, quando a pessoa se põe em pecado, normalmente ela extravasa em pecados, quer dizer, vai aumentando, que nem o neto do Nabucodonosor naquela festa que acabou com ele. Então é isso aí, demonstra a degeneração, não é? A degeneração. O quanto o pecado estraga, inutiliza. Verdade. Mais alguém? Não serve para nada. O que foi que essa simbologia trouxe para você? Pastor Josias. Enquanto estava se falando do barro, eu me lembrei de um fato interessante, que o oleiro, ao usar o barro, o doutor Elmo me ensinou que é necessário que o barro esteja mole. Na verdade, o barro só pode ser trabalhado quando está mole. Mas uma coisa interessante é que o barro precisa estar sem pedras, sem coisas duras, para ser bem trabalhado. Às vezes o nosso coração pode estar duro como uma pedra, e fica difícil para Deus operar, né? Então é necessário que o barro esteja mole e sem pedras. Perfeito, é isso mesmo. O que foi que ele disse mais? Vamos fechando por aqui. Gostaria de ouvir mais 2 pessoas, pelo menos, sobre a experiência do cinto de linho, que foi inutilizado pelo tempo que passou em contato com a lama, com os metais pesados lá, à margem do rio, enfim. As margens do rio. Cinto de linho. Que o povo de Israel deveria ser uma luz, uma bênção para as nações, e não foi. Ele deixou de cumprir essa missão. Muito bem. Mais alguém? A função do cinto deve estar em volta, né? A função do cinto. Nossa, simboliza, né, Deus, Cristo, nos abraçando, né? A partir do momento que você esconde o cinto, o profeta guardou o cinto, quando ele foi lá buscar, apodreceu, o cinto já não tinha valor nenhum. Ou seja, a partir do momento que você abandona Deus, né, nós dificilmente vamos ter um valor, né, perante a sociedade. Então, acho que o cinto simboliza ali Deus nos abraçando, né? Nós nunca podemos esconder Deus, guardar o Deus. Como o profeta ali escondeu o cinto apodreceu, não teve mais utilidade. Não teve utilidade. Muito bem. E a gente vai encerrando. Sim, pois não, última participação de hoje. Diga lá. Professor, aqui na lição do professor, há um pequeno comentário que diz assim: é impressionante o quanto Jeremias estava envolvido com a mensagem da pregação. Fazer 4 viagens de cerca de 560 quilômetros cada uma, andar pela cidade com um jugo no pescoço, quebrar vasilhas diante de autoridades, num mal cheiroso depósito de lixo, Jeremias permaneceu leal à sua missão, mesmo quando lhe foi dado
há chance de interromper sua obra. O verdadeiro cristianismo é algo que deve envolver todas as áreas de nossa vida. Muito bem. O que eu queria comentar um pouquinho aqui é o seguinte: essa distância foi dito ali já antes, quase 600 quilômetros, mas ele foi e voltou. Depois ele teve que voltar lá para buscar o cinto, que já estava podre. O que quer dizer isso? Quer dizer que não importa a distância que nós estivemos de Deus, o quanto tempo faz que nós estamos longe de Deus, no momento em que nós nos dispusermos a ouvir o chamado de Deus, Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos abraçar. Muito bem. Queridos, nas duas ilustrações, as duas mensagens que consegui encontrar foi na ilustração do oleiro. É sempre possível reconstruir uma vida. É sempre possível refazer uma vida. Quando o oleiro representa Deus, porque Deus diz assim: por que não poderia eu fazer isso com a casa de Israel? Mas muitas vezes nós nos colocamos em situações que nos degeneram tanto, que nos afastam tanto de Deus, que nos deixam em situação tão irrecuperável, que nós nos colocamos diante da impossibilidade de sermos restaurados. Não por opção divina, mas a distância que nós somos e a nossa falta de desejo em voltar a ser utilizado ou utilizável nas mãos de Deus. Penso que a escolha, nesse caso, está nas nossas mãos. O vaso pode ser reconstruído, o cinto foi inutilizado. E eu e você temos esse direito, essa graça e essa bênção de dizer a Deus: Senhor, pode me reutilizar, pode me refazer, pode me reconstruir. Ou podemos dizer: Senhor, eu vou tocar a minha vida, e aí o Senhor cuida da sua vida, da sua igreja, da sua verdade, eu vou tocar a minha vida como eu quero. Que Deus nos dê sabedoria e maturidade para fazer a opção e ficar ao lado do Senhor. Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, o privilégio de estudar a sua lição nesta manhã, lição que o Senhor tão bondosamente nos ajudou a compreender, e que essas verdades fiquem entesouradas em nosso coração. Que a participação de cada pessoa aqui, de cada amigo, de cada amiga, cada jovem, homem, mulher, a maneira como cada um falou, que tenha contribuído para a sua própria compreensão da verdade, mas que as demais pessoas também tenham compreendido ao ver visões, perspectivas diferentes da mesma verdade, que é exatamente aquilo que a simbologia procurava trazer, facilitar para que várias pessoas em diferentes lugares compreendessem melhor a tua orientação. Entregamos nossa vida em suas mãos, dá-nos agora um bom restante de sábado, por Jesus. Amém.